Olá, meus amores. Olha aqui, aula 6. Já estamos na aula 6 de Sociologia. Opa, pera, Antropologia. Hoje a gente continua nessa ciência maravilhosa que eu sou apaixonado e eu quero trazer vocês um pouquinho para esse mundo dos estudos, das culturas e da humanidade. Hoje a gente vai falar sobre a voz de um povo. O que é que caracteriza um grupo de pessoas, que os torna especial, que os torna único. Hoje nós vamos trazer no resumo da aula, no próximo slide, esses 5 pontos. Vou colocar aqui no cantinho para não tomar muito espaço da sua tela. O foco aqui é o conteúdo, não o rosto do professor. Mas hoje nós vamos falar sobre esses 5 pontos. O tema é etnias, etnocentrismo e etnografia. Do que será que o professor está falando? Eu nunca escutei essa palavra na minha vida. Vamos com calma, que eu vou ajudar vocês nesse processo. E vocês vão ver que não é nada de outro mundo. É coisa que a gente já está habituado na nossa vida constantemente, né? Primeiro, eu trouxe aqui algumas séries muito atuais, talvez muitos de vocês já devam conhecer e que vão ajudar aí a gente começar a nossa discussão. Então vamos ver se vocês conhecem e interpretam essas séries dentro do tema da aula de hoje. Logo depois eu vou trazer uma diferença para vocês entre a ideia de raça e de etnia, porque vai ser muito importante que a gente saiba essa diferença para entender todo o restante, né? O terceiro ponto a gente vai falar sobre etnocentrismo. O que será que é isso? Será que vem da palavra etnia, né? Esse fato do outro querer me definir, como funciona esse processo? Como foi historicamente, principalmente para um povo como o povo brasileiro, né? O ponto 4, eu vou trazer uma pensadora, uma autora incrível, chamada Lélia Gonzalez. E a gente vai estudar a Lélia através das suas ideias, focando aí esse olhar para as raízes brasileiras, do que ela tem para nos ensinar. Uma grande estudiosa do nosso povo. E o quinto ponto, a gente vai falar sobre as etnografias. Afinal, do que se trata também? Parece que vem da mesma palavra, etnia. Etnografia. Vamos deixar o mistério no ar. A gente vai começar então com as nossas séries e os nossos filmes, né? Alguns filmes e uma série, na verdade. Audiovisual, para quem gosta aí do mundo do cinema, da TV. Trouxe para vocês hoje 3 séries, 2 filmes e uma série, professor. Recentes, olha aí, 2018 e outro 2019, que vão ajudar a gente a pensar um pouco essa questão da diferença cultural, da identidade e da questão da raça e da etnia, né? Qual será que é a diferença? Bom, primeiro a gente começa com um filme brasileiro, um filme que eu amo, chamado Bacurau. Já assistiram? Se não assistiram, corram para assistir, que esse filme ele fala muito sobre o nosso país, né? E também é uma história muito envolvente. Tenho certeza que vocês vão gostar. E em uma das cenas, na verdade a história é um grupo de gringos, né, que chega aí no Brasil com interesses duvidosos, né? E esses gringos, eles colocam essa população da cidadezinha de Bacurau numa situação de muito perigo, né? Eles estão lá com um objetivo bem sórdido. E 2 brasileiros resolvem ajudar esses gringos, porque eles têm interesse nisso. E uma dessas cenas, né, eles viram para esses 2 brasileiros e perguntam: aqueles 2 que vocês mataram, eles eram seus amigos? E eles tentando, né, se diferenciar dos outros, falam: não, a gente não é dessa região. A gente é do sul do Brasil, uma região muito rica, muito educada, né, como diria Carol Conká. Tem colônias alemãs, italianas, a gente é mais próximo de vocês, a gente é mais parecido com vocês. Aí eles riem na mesa, né? Eles não são brancos, são? Como é que eles podem ser como nós? Então olha aí, na perspectiva dos brasileiros, é óbvio que essas 2 pessoas são brancas, né? Porque elas detêm certos privilégios de um fenótipo, de uma aparência, que vão colocá-las como brancas. Mas lá fora, para quem não pertence à nossa história e à nossa cultura, eles enxergam essas pessoas como sendo parte de um outro continente, de um outro grupo cultural, misturadas, miscigenadas. Não são tão brancas assim, não são tão europeias, elas são latinas, elas são americanas.
E nesse momento eles descobriram que nos olhos desses gringos puristas e racistas, eles não eram tão brancos assim, né? Então tem toda uma questão aí de pertencimento, né? Porque eles consideraram brancos o sul do país, as colônias dos europeus no Brasil, é óbvio que eles seriam brancos na cabeça deles, né? Mas na cabeça desses gringos, eles estão muito longe de ser próximo do grupo étnico que eles pertencem. Então isso já traz uma reflexão, né, sobre raças e etnias no país. Como será que a gente pode se enxergar? E como que o racismo é tão forte que coloca grupos privilegiados sobre os outros? Agora, já numa série que eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, chamada Elite, uma série da Espanha, que teve sua primeira temporada em 2018, uma série que se passa num colégio de ricos, né, particular, né, e que tem alguns bolsistas que vão passar a estudar lá, que não são tão ricos, não são ricos, e começam a sofrer muito preconceito também. E logo no começo existe uma família de palestinos, né, árabes palestinos, que moram na Espanha, então os filhos são espanhóis, nasceram lá. Uma dessas personagens é a Nádia, que está retratada ali, maravilhosa, inclusive, a personagem dela, e a atriz, né? E a diretora vira pra ela simplesmente e fala: olha, pelas regras do colégio você não pode usar acessórios. E ela fala: mas o meu hijab não é um acessório. Esse lenço que se chama hijab não é um acessório. Além disso, todo mundo aqui está usando acessórios. Eles usam bolsas caras, relógios de ouro. A diretora fala: mas esses são apenas enfeites, não significam nada. E a Nádia: não, significam muitas coisas. Significa, sou mais rico que você, tenho mais estilo, sou melhor. Então o que a diretora não estava vendo é que esses acessórios, esses brincos e colares e pulseiras e relógios e bolsas, e sapatos e tênis e roupas, eles também são símbolos de diferenciação para os ricos. Eles são uma forma de ostentação para mostrar que os outros são inferiores, quem não tem. E um aspecto identitário dela, religioso e muito pessoal, que é o lenço, que tem um significado muito forte para ela, né? Ela se sente bem com esse lenço, se sente confortável, ela cria autoestima a partir desse lenço, né? Ela foi forçada a retirar esse lenço porque na escola lenço não pode, mas todas as outras coisas que pertencem à cultura espanhola podia, né? Então aí um caso de apagamento da identidade muçulmana dessa personagem árabe, que é a Nádia, para que ela se encaixe nos padrões da escola, nos padrões europeus. E por último, um filme que marcou a geração, que é o Pantera Negra, nosso saudoso Chadwick Boseman, maravilhoso, que nos deixou tão cedo, mas nos deixou com uma obra grandiosa como Pantera Negra, que uma cena, esse líder de Wakanda, que é uma nação fictícia, mas que diz muito sobre o passado e o futuro das nações africanas colonizadas. Ele está lá na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, ele está falando para os outros países: mais coisas nos conectam do que nos separam, mas em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem barreiras. Olha a sabedoria dele, né? Ele dizendo a situação de tantos países que preferem criar fronteiras, barreiras e muros para separar o estrangeiro, o outro, com a justificativa que o outro é perigoso, que o outro vai roubar meu trabalho, que o outro é menor, que o outro é sujo, que o outro é impuro, que o outro... Justificativos foram usados durante a história toda, né, da humanidade para separar a diferença, mas na verdade a grande sabedoria está em construir pontes para fazer com que essas pessoas cheguem aonde elas precisam chegar e que elas recebam a ajuda que elas precisam ajudar e que elas possam comunhar e dialogar em harmonia, né? Procurar diplomacia ao invés de procurar criar mais intrigas e guerras. Então tá aí uma mensagem do reino de Wakanda para todos, né? Bom, depois deixem nos comentários, hein, os filmes que vocês conhecem, os filmes que chamaram a atenção, as séries que você, né, tem vontade de assistir, de conhecer. Vamos agora à diferença, né? Raça, etnia, o que eu uso? Bom, a gente já sabe, a partir da aula passada, que nós somos uma espécie só, nós somos Homo sapiens, no mundo todo. E não existe uma diferença genética muito grande entre as raças
para categorizar enquanto raças biológicas, né? Nós não somos como outros animais que existem raças específicas, tipo cachorro, gato, né? Nós temos a espécie Homo sapiens, e o que diferencia, né, as nossas características está muito mais no fenótipo do que no genótipo. Aí vão lá no professor de biologia para ele explicar, mas eu vou explicar. Fenótipo é tudo aquilo que está manifestado e que é aparente, né? O genótipo está no DNA, o genótipo está na construção das nossas células do nosso corpo. O fenótipo é como tudo isso se manifesta. Então a cor da pele, o tom do cabelo, a textura do cabelo, os olhos, a boca, o nariz, as mãos, né, a altura, os quadris, o esqueleto. Quer dizer, né, como tudo isso molda minha silhueta, meu porte. Então, fenótipos são esses traços físicos, são os aspectos biológicos. E foi a partir dessa ideia que surgiu a noção de raça no passado. A noção de raça, ela surge justamente porque existe a ideia de que os europeus são superiores aos outros povos. Que a gente já falou sobre isso. Então, eles tentam interpretar a teoria do Darwin de uma forma muito errada. A seleção natural de uma forma errada. Essas teorias racistas, elas surgem para tentar dizer que a humanidade evoluiu ao ponto de que os brancos representam a evolução mais alta e as outras raças ficaram paradas em estágio de evolução anterior. Óbvio que hoje a gente sabe que tudo isso é balela, é um tanto de historinha para justificar a colonização, justificar a manutenção do poder, mas a raça, a ideia de raça nasce aí. Então raça é uma ideia muito mais cultural e social do que uma ideia biológica para os seres humanos, né? Mas ela parte dessas características para definir os povos. Tanto que essa imagem que está aqui em cima da minha cabeça foi a imagem usada durante muito tempo. Quem nunca ouviu, né? Ah, existem 5 raças: brancos, pretos, amarelos, vermelhos e os aborígenes, né? Australoides. Na verdade, essa categorização ela é super genérica, né? Porque todos os amarelos são iguais, todos os pretos são iguais, todos os brancos são iguais. Não. Existem tantos povos e etnias diferentes que a gente simplesmente resumiu tudo como sendo essas 5 cores, né? Que não faz muito sentido mais, né? Então, ao invés de raça, hoje a gente substitui ou usa, né, culturalmente falando, o conceito de etnia. Raça continua sendo válido para a gente falar sobre o racismo, essa situação de pessoas serem julgadas, categorizadas e colocadas em lugares sociais por conta dos seus aspectos fenotípicos, né? Mas isso não quer dizer que todas as pessoas pretas sejam iguais e nem venham do mesmo lugar, mesmo vale para os brancos, para os indígenas, né? Então a palavra etnia, ela vem do grego, etnos, que quer dizer povo, gente. Essa questão do pertencimento em um grupo. A etnia, ela traz muito mais os aspectos culturais do que biológicos, né? Então quando eu falo que eu pertenço a uma certa etnia, eu estou falando de identidades que eu compartilho com aquelas outras pessoas, né? Então é um conceito muito mais rico para a gente falar dessas diferenças de grupos humanos que pertencem à mesma espécie, mas que se desenvolveram historicamente, culturalmente diferentemente, em cada região, em cada lugar do mundo, né? Então a noção de etnia, ela traz muito mais essa questão de como esse grupo se organiza através do parentesco, das religiões, da língua, né? A linguagem é um aspecto fundamental para a gente entender as etnias, porque muitos grupos étnicos recebem o nome da língua que eles falam e vice-versa, né? Como é o caso dos Mbengokre, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco. O território, a culinária, a nacionalidade, os símbolos, tudo aquilo que pertence à cultura e àquele grupo, a ancestralidade, né, faz ter um pertencimento em um grupo étnico, tá? Então a etnia é a junção dos aspectos físicos com a cultura, né? Toda a história e a identidade daquele povo, certo? E aí eu trouxe um exemplo, né, de algo muito pessoal para mim, que é a primeira experiência de campo que eu tive durante a faculdade, quando eu fui cursar Ciências Sociais e me foquei em Antropologia. Eu tive 2 experiências em uma aldeia indígena chamada Aucre, que fica no sul do Pará, né, que é uma aldeia Mbengokre. Mbengokre é uma etnia indígena do Brasil, que é mais conhecida como Caiapó.
né? Só que Kayapó é um nome também meio complicado, porque ele veio do tupi, que se chama cara de macaco, né? Que é um nome que os estrangeiros deram para os Mebengocré, e que eles acabaram assumindo, porque todo mundo já chamava eles assim. Mas Mebengocré quer dizer povo do buraco d'água, né? Essa é a tradução, e a gente ainda está tentando entender da onde vem esse nome. Mas a etnia é Mebengocré, né? Eles pertencem ao grupo tronco linguístico Macro-G, e a gente já vai ver isso na segunda parte da aula. Mas basicamente eu tive 2 experiências de campo lá, né? Então, na segunda vez que eu fui, eu passei quase um mês lá vivendo na aldeia. E a gente cria relações, a gente cria, né, um certo convívio, amizades, a gente convive com as crianças, com as famílias, com todo mundo lá, né? Com os caciques, com os mais velhos, com os mais jovens. E ali foi o primeiro choque mesmo que eu tive totalmente fora da cultura que eu estava acostumado, né? Tudo muito diferente. E isso para ilustrar para vocês que quando a gente está num contato com a diferença tão grande, todos os aspectos daquela etnia ficam muito evidentes para a gente, né? Então tudo ali para mim me chamava atenção e eu anotava e eu queria entender. O caso, por exemplo, dessa criança, desse menino que eu me aproximei muito, a gente fez amizade lá, ele vinha sempre pedir bala e tomar café com a gente, que era o Bebe Camoroti, né? Esse nome que pra gente é estranho no português, mas para eles é um nome comum, né? E o Bebe Camoroti, ele vivia lá. Nesse dia ele estava sem as pinturas de Genipapo, mas ele já estava com o cabelo raspado, que eles raspam aqui o meio para a cerimônia que eles fazem dos meninos, né? Com alargador furado desde pequeno, né? Alguns mais velhos têm o furo no lábio também. E nesse dia, as mulheres da aldeia tinham me pintado, né? Com a pintura de Genipapo, a gente tirou essa foto, que eu acho linda. Eu gosto muito dessa foto. Um alargador que eu ganhei do cacique também, de madeira com urucum, que eu coloquei no ouvido, na orelha, né? E essa pintura aí de Genipapo mostra pra gente que por mais que eu esteja pintado, que eu fui pintado por eles, eu não sou o Mebengocré e nunca vou ser. Porque etnia é pertencimento, não é só o pintar de uma coisa que eu vou me tornar aquela. Não é que nem como as pessoas fazem no carnaval, vestir um cocar e ficar pulando que nem um índio estereotipado, que eu vou estar homenageando ou representando aquele povo. Não, muito pelo contrário, você está reduzindo aquele povo a uma categoria muito bizarra, né? No caso aqui tem toda uma questão de acolhimento, da gente ter sido aceito naquele povo, das mulheres pedirem para pintar o nosso corpo, pra gente sentir mais parte da rotina, né? Mas aí eu no caso, ainda era um homem branco em terra indígena. E sempre serei, né? Por mais que a gente tenha afinidade, amizade, a pintura não me torna um Mebengocré. Então é aí que tá, né? E o Bebe Camoroti estava sem a pintura e ele é muito mais Mebengocré e sempre vai ser, porque ele pertence a esse povo. Não só pelos traços físicos que ele tem indígenas, mas porque ele fala a língua, ele compartilha os costumes, ele sabe a história daquele povo. E a mesma coisa vale para o Ingren Kadiara, né? Que é esse homem que está aí à direita da foto, que foi um dos homens que estava fazendo curso lá de cinema, ele estava aprendendo a mexer com a câmera para filmar a rotina da aldeia, né? E filmar os costumes de lá. E através aí da câmera ele conseguiu aprender essa técnica de cinema e fazer vídeos, né, para circular entre as aldeias e para gravar a cultura, né, e para passar para as próximas gerações. Então você vê, né, uma pessoa mal informada, uma pessoa que ainda não estudou antropologia, vai falar, não, mas esse índio tá de fone de ouvido, de câmera, de bermuda, ele não é indígena mais. Né? Essas coisas não fazem que ele não seja indígena mais, ele sempre vai ser indígena. Essa é a etnia dele. Mas ele está aprendendo a usar elementos de uma cultura que veio de fora e usando porque eles querem estrategicamente preservar a sua própria cultura. Tanto que eles gravam os rituais, as danças, a rotina das pessoas, né? Então, na verdade, esse foi mais ou menos o meu tema de pesquisa. O uso dessas tecnologias pelos Mebengocré para a circulação e a preservação da própria cultura, né? Bom, interessante, né? Mais pra frente a gente vai continuar falando sobre eles, mas eu queria aqui trazer um exemplo, um pequeno pedacinho dessa experiência que foi tão rica pra mim, né? Bom, e agora a gente vai falar do lado não tão legal da história, que é quando a ideia de etnia se torna opressora, né? Quando eu só enxergo no outro
as coisas que eu quero ou as coisas que eu acredito serem verdade. Quando eu quero reduzir o outro à minha realidade, né? Quando eu pratico etnocentrismo. Etnocentrismo é eu colocar a minha etnia no centro, né? Eu comparar tudo a partir da minha perspectiva de vida. E por que que isso não é tão bacana? Porque eu acabo anulando a alteridade. Eu acabo anulando a identidade do outro como sendo válida também. E isso a gente pratica sempre, né? Todos os povos são etnocêntricos em uma determinada medida, porque todos vão focar primeiro na sua cultura, naquilo que eles conhecem, antes de conhecer as outras, né? Agora o problema é quando você já conhece as outras e você acha que a outra está errada, a outra é menor, a outra é inferior, e você quer diminuir a outra para você se sentir superior. Olha esse primeiro desenho aí, né? Vários padres rindo de uma pessoa negra que está cultuando um totem, está cultuando um Deus próprio. E eles, do lado de cá, estão cultuando um crucifixo, uma imagem de Jesus. Qual é a crítica dessa imagem? Eles estão apontando o dedo, achando um absurdo, bizarro, engraçado, esse homem negro cultuando um totem, um pedaço de madeira desenhado, mas eles também estão cultuando um pedaço de madeira desenhado. Eles só não estão enxergando que é a mesma coisa, né? Lógico que com religiões diferentes, crenças diferentes, mas cultuar um pedaço de madeira os dois estão fazendo. Porque aquele pedaço de madeira representa muito mais para os dois grupos, né? Mas eles estão achando que o do outro é menor. O do outro é coisa de gente atrasada, de selvagem. E o deles é coisa de gente evoluída, né? Então, basicamente, o eurocentrismo, aí faltou a letra C no slide, o eurocentrismo é uma forma de etnocentrismo que coloca a cultura europeia como sendo superior às demais. Coisa que a colonização fez muito, né? Essa ideia de que a Europa representa a civilização e os outros povos representam a barbárie, a selvageria. Essa narrativa de que eles têm um estágio de evolução maior e, portanto, a gente precisa trazer todos os outros povos que estão atrasados ao nosso nível. Isso é o eurocentrismo, é uma forma de etnocentrismo. E que a gente sofre os impactos do eurocentrismo porque a gente foi colonizado pela Europa, né? E aí logo abaixo a gente tem uma outra imagem, olha, duas mulheres, uma mulher indo ali para a Praia da Barra, por exemplo, de biquíni, de óculos de sol, cabelo loiro preso, brincos, bolsa, bronzeada, e uma outra mulher de burca, né, coberta, com os olhos para fora. As duas estão pensando, olha, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora? E a outra, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Então essa questão da dominação e do próprio machismo, ele pode ser interpretado de diferentes formas, né? O machismo sempre vai ser uma situação onde o papel do homem é mais valorizado e coloca o outro gênero sendo submisso, né? Mas da mesma forma, né, a crítica dessa imagem é a seguinte, da mesma forma que muitas mulheres, muitas pessoas aqui no Brasil olham para mulheres muçulmanas e falam, nossa, elas estão sendo oprimidas porque elas estão se cobrindo. Elas também podem olhar para as mulheres aqui e falar, nossa, tem necessidade de descobrir tanto assim, né? Elas não respeitam o próprio corpo, elas não estão valorizando algo que é tão sagrado quanto o templo, né? Como se o próprio corpo fosse um templo, a conexão com o divino. É uma outra relação com o corpo. Quem está certo, quem está errado? Esse não é o caminho, né? Dentro daquela cultura, o que é que faz sentido? Essa é a pergunta. A gente precisa exercer o relativismo ao invés do etnocentrismo. Porque senão a gente vai tentar apagar a identidade dessas mulheres muçulmanas, que muitas delas se sentem bem cobrindo-se, muitas delas não fazem por conta de marido, de filhos, lógico que tem aquelas que fazem por conta de marido e de filhos, mas muitas delas, atualmente, são mulheres que trabalham, são mulheres independentes, são mulheres cientistas, intelectuais, como aquelas mulheres muçulmanas que a gente viu na primeira aula, e que optam por usar por uma questão espiritual, por uma questão de respeito, por uma questão de autoestima, de estética. O lenço faz parte, o hijab faz parte da estética de muitas mulheres árabes, né? Então, ao invés de a gente tentar reduzir a experiência dela, a gente precisa tentar compreender.
ver o que é que elas pensam e falam sobre isso. E da mesma forma, a gente também pode estar sendo enxergado como uma cultura extremamente, né, depravada, uma cultura muito sexualizada, uma cultura que se perdeu no caminho do sagrado, enfim. Vai saber o que eles pensam, né? Mas esse desenho mostra esse choque, como a gente não pode cair no julgamento, a gente precisa primeiro tentar compreender. E o etnocentrismo é tão pesado que ele leva a casos extremos, como por exemplo esse, que saiu na reportagem do El País essa semana, sobre os internatos canadenses do horror. Algo que aconteceu muito parecido aqui no Brasil também, mas aí a gente pensa, né? Nossa, essa história da Igreja Católica, né? Tentar catequizar os indígenas e transformá-los em pequenos europeus, apagando sua identidade, apagando sua cultura. Ah, isso foi coisa lá do passado, lá do início da colonização. Não. Olha a data. No século XIX e XX, isso aconteceu no Canadá. Foi ontem, no século passado. E aí a Comissão da Verdade e Reconciliação, que é uma comissão do governo canadense para tentar apaziguar as mazelas, né, todos os prejuízos que os indígenas tiveram com a colonização, estabeleceu que em 2019, 4.134 crianças morreram nessas instituições. Mas alguns especialistas elevam o número a 6.000. Então, quando a gente vai ler a reportagem, a gente vai ver que essas crianças foram sequestradas das suas aldeias, né, por esses colonizadores que se achavam superiores, seus pais mortos ou suas mães estupradas e por aí vai, levados para esses internatos onde eles eram forçados a esquecer seu nome original, né, esquecer seu nome indígena, esquecer sua língua materna, esquecer de onde vieram, fingir que não eram indígenas mais, vestir a roupa do branco, falar a língua do branco, acreditar no Deus do branco, né? E eram forçados a trabalhar e a estudar nesses espaços. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes uma posição que a gente acha coisa boba, é uma piada sobre chinês, é uma coisa sobre baiano, né? Pode levar a atitudes tão extremas quanto essa aí, que saiu no jornal. Com essa reflexão eu vou deixando vocês para ir comentar lá no mural, um comentário bem recheado dessa nossa última aula, parte 1. Em breve a gente volta com a parte 2 para fechar tudo, certo? Qualquer dúvida, tô aqui. Beijo, meus amores. Tchau.